Olá, sejam bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN. Hoje eu converso com Stella Galvão, pesquisadora, jornalista, professora da UNP, vai nos falar um pouco sobre a linguagem no silêncio e o silêncio na arte. É isso? Exatamente. Stella, bem-vinda. Obrigada, Alan. Fique à vontade para falar sobre sua pesquisa inicialmente e sobre como você encontrou esse tema do silêncio e como você aborda esse tema em suas leituras. Bom, na realidade, a ideia de lidar com o silêncio na arte foi uma decorrência natural do fato de eu ser alguém que mergulha muito intensamente no universo da arte, né, da produção artística, especialmente naquele período compreendido entre a Renascença e a modernidade, não é? Então, eu, como ministro uma disciplina relacionada a esse universo pictórico, que é cultura de massa e produção de sentido, em que há um resgate, não é, até a antiguidade, para se entender o que se propõe hoje como cultura de massa, é preciso ter um olhar, né, retrospectivo para se entender como se forma a noção de gosto, de juízo de valor em relação a uma obra de arte. Então, o meu universo é justamente trazer essa perspectiva para os meus alunos dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda da Universidade de Potiguar. Bom, e recentemente, então, como eu já venho dentro de uma pesquisa sobre as relações todas de efeito, de sentido dentro do universo da arte, eu fui provocada recentemente pela professora Glauci Gomes, uma colega que monta um debate sistemático ou esporádico na Livraria Saraiva, com a questão do silêncio. E aí eu justamente me reportei ao âmbito do silêncio na arte, também em função de uma performance recente que acho que muita gente acompanhou, isso foi bastante noticiado, na verdade, há uns 2 anos, uma artista plástica sérvia, a Marina Abramovic, ela fez uma performance no Museu de Arte Moderna de Nova York, que consistiu ao longo de 3 semanas em ela se postar num espaço, enfim, numa sala, em que ela permanecia em silêncio absoluto. E as pessoas se postavam nessa sala, circulavam, faziam uma espécie de rodízio para estar diante da artista dentro dessa espécie de elegia ao silêncio, né? Então, ela justificou, né, a performance como sendo uma espécie de diálogo mudo, ou uma tentativa de dialogar com essa época que nós vivemos hoje, que é absolutamente baseada no ruído, né? Nós estamos cercados por sons de toda natureza, sons que escapam a qualquer forma de triagem, né? Nós não escolhemos ao circular no ambiente, no ambiente social, na rua, enfim, nas nossas casas, mesmo no nosso âmbito doméstico, nós estamos cercados de ruídos, né? Então, há inclusive um sociólogo contemporâneo, o Zygmunt Bauman, que ele traz essa questão do ruído, não é? Da modernidade líquida, dessa perspectiva de que nós vivemos numa espécie de roda viva em que nós somos presos, somos parte dessa maquinaria, como em O Grande Ditador, né? Ou melhor, em Tempos Modernos, do Chaplin, né? Então, já tem um olhar para aquele período e o que nós vivemos hoje, na realidade, é quase, Alan, eu diria, uma recusa à introspecção, né? Porque o silêncio ele se reveste muito dessa busca também de uma interiorização, não é? Do nosso olhar para o nosso inconsciente, claro, para entender aquilo que se passa nos desvãos, né? Que muitas vezes nós deliberadamente não acessamos, até por temor do que vamos encontrar. Isso desculpe interromper, mas até para ilustrar a sua fala, o Heidegger fala muito disso no Ser e Tempo. Então, ele vai colocar que na postura, na disposição do silêncio,
o sujeito, no caso o Dasein, o ser aí, nós mesmos, né, nos encontramos em uma disposição mais autêntica, mais genuína, mais própria, para conhecer o mundo, para que o mundo se abra e se promova de uma maneira mais genuína. Então, o silêncio é importantíssimo, seria a disposição que leva o homem a ouvir a voz de sua consciência. Ou seja, é no silêncio que se promove essa reunião consigo mesmo, tão importante para que grandes conclusões sejam tomadas, para que grandes compreensões mesmo do mundo sejam tomadas. Eu acho que aí você vai enveredar pelo viés da arte, e que eu acho que é muito importante a questão do silêncio para a arte, para que você venha a ter realmente a completude da experiência estética. Inclusive você mencionou Heidegger, e aí eu complementaria com uma frase do Merleau-Ponty. Sim, claro, que também é ontologia, né? Sim, também está fazendo exatamente, ontologia. Com essa perspectiva do olhar sobre si. Então ele diz, o silêncio enquanto um solo da linguagem que a precede e acompanha a própria linguagem, é inseparável da visão interrogativa da relação do ser com o mundo, né? E nessa perspectiva de nós interrogarmos esse mundo que nos cerca, justamente se apresenta essa dimensão, muitas vezes intraduzível, daquilo que a arte pretende nos comunicar, né? nos manifestar, nos traduzir, né? Desde especialmente que a dimensão da subjetividade se incorporou à leitura da obra de arte, especialmente, né, no período, né, pós-Kant, né? O Kant traduz justamente essa objetividade na produção do objeto artístico e a traduz do ponto de vista ou na perspectiva do indivíduo, daquilo que contempla, né? Daí a noção de fruição. E o que diversos autores, por exemplo, o Bataille, Georges Bataille, dirá é que essa dimensão, essa forma de tradução da arte, ele só se dá por meio dessa fruição que não é necessariamente traduzível em palavras, né? Então, essa relação, né, que inclusive ela se alimenta da antiguidade grega, de você traduzir o que é ético e confrontar essa perspectiva do ético com o estético, é que nos permitiria né, alcançar uma dimensão que nos permitisse entrar em sintonia com a proposta ou a linguagem, né, que o artista quer conferir à sua obra. Isso é uma perspectiva de Kant. Kant, exatamente. Na crítica da faculdade de juízo, a busca do belo, e esse belo que haveria um contraste, na verdade, uma contribuição do belo com a própria ética também, porque o belo estaria dentro de certos preceitos. Exato. E aí, por exemplo, eu geralmente chamo muita atenção para, dentro dessa perspectiva, o que se encontra num ambiente de museu. De certo modo, há um senso comum em torno da ideia de que alguns ambientes devam lidar com a noção de silêncio como se fosse algo intrínseco, né? Então, num museu, por exemplo, que são os espaços que se tornaram, que pretenderam, né, desde no pós-revolução industrial, tornar a arte o mais próxima possível de contingentes da população mais ampla. Recentemente eu tive uma experiência muito interessante de ir a um museu, a um espaço, né, que abriga uma exposição excepcional da fase renascentista, o Centro Cultural Banco do Brasil, e fiquei impressionada porque justamente eu vinha de uma experiência recente de ter tido essa imersão num centro de artes, por exemplo, né, do próprio locus da Renascença. Recentemente eu tive a alegria de poder ir, por exemplo, na Galeria Uffizi, em Florença, e você percebe como o traço da cultura ruidosa nos acompanha, né? Então, nesse espaço, em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil, as pessoas vão para tagarelar acerca da obra de arte, né? Então, e aí, num momento desse, você claramente percebe a dificuldade, né, de se estabelecer o diálogo entre aquela imagem plasmada numa tela e, portanto, estática, né, tem a comunicar.
Quer dizer, como é que você vai se relacionar com aqueles signos que estão, né, tão fortemente representados, como, por exemplo, na obra do próprio Vincent van Gogh, né? Que expressou sua angústia, sua incompatibilidade perante as coisas do mundo de uma maneira tão fortemente, quer dizer, ele gritava por meio das tintas, né, e das pinceladas, mas expressava um silêncio primordial intenso, né? Algo, inclusive, que o Merleau-Ponty dirá, quer dizer, chamará de o fundo do silêncio na análise que ele traz da obra do Henri Matisse. Né? Eu queria saber a respeito disso, qual é a sua visão, quer dizer, essa ideia do fundo do silêncio na compreensão do próprio movimento de inscrever imagens, cores, né, e expressões numa tela. Estela, você comentou sobre a questão do museu, do espaço onde estava colocada a obra de arte, e existem pessoas comentando isso, né? Então aí vem a questão da crítica de arte, né? Uma resenha de um filme, ou uma resenha de um livro, ou de um disco. Eu acho que a linguagem, essa linguagem, a tentativa de interpretar uma obra de arte, ela muitas vezes dilui a obra. Eu acho que muitas vezes a obra perde o seu sentido primordial, que está ali, que está ali inefável. Então, eu acho que a linguagem, muitas vezes, ela prejudica. Uma resenha não esgota a experiência estética que você tenha com o silêncio, só você e o quadro, só você como um espectador para abrir aquele universo, aquela constelação que o artista está propondo ali. Então, eu acho que muitas vezes a crítica ela é falha no sentido de tentar indicar. A crítica é interessante para apontar um aspecto, mas muitas vezes você vê uma crítica descritiva demais, que não esgota a grande experiência de abertura, né, promovida pela obra. Eu creio que é assim. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre a questão da linguagem. Em que ponto o silêncio pode constituir uma linguagem, de fato, né? Uma linguagem interna, uma linguagem, como Heidegger diz, da consciência. E até para citar um pensador medieval chamado Eriúgena, que vai dizer que no silêncio você tem uma experiência realmente divina, né? Uhum. Você pode se encontrar com o celestial a partir do divino. E o Heidegger também disse que na obra de arte se encontra algo de celestial, algo de divino, um aceno dos deuses, né? Então eu queria lhe perguntar até que ponto a linguagem, até que ponto o silêncio se constitui também como uma linguagem e como isso acontece a partir do contato com a obra de arte. Na realidade, eu vou entrar um pouco no que você adiantou, né, dessa perspectiva do medievo. Há uma outra escola também, há uma doutrina cristã, na realidade, chamada quietismo, né, que foi fundada por um monge espanhol, ainda na Idade Medieval, que propunha uma espécie de ascese, não é? O silêncio como colocado numa dimensão contemplativa. Isso. A priori, quer dizer, a contemplação como uma forma de, como uma possibilidade de ascender a uma compreensão de mundo que de outro modo não seria possível. Ele termina naturalmente sendo banido, né, pelo Papa da época, porque justamente propõe que os rituais, né, os rituais tradicionais da igreja, eles dispersariam os fiéis, na realidade. Então, era uma visão que se contrapunha, naturalmente foi tido como rebelde e foi silenciado, né, coerentemente, inclusive. Então, na realidade, essa noção do silêncio na arte, ela retoma essas ideias primordiais relacionadas a como a nossa subjetividade, o nosso psiquismo, né, se permite um transporte, né? A quietude levando a essa possibilidade, essa possibilidade de vivenciar uma experiência diferenciada. Uma experiência que possa nos vivificar, digamos, para alguma forma de manifestação do real por meio da criação de um espírito efetivamente artístico. A esse respeito, uma obra bastante candente, muito expressiva, é O Grito, né, do Munch, do norueguês Munch, que justamente ela
anuncia o grito, mas o grito é revestido de um silêncio quase espectral, né? O quadro ele propõe uma Angustiante até, eu atmosfera, diria, né? exatamente, uma atmosfera nebulosa, uma atmosfera que, na realidade, o quadro se reveste do grito da intimidade do personagem, trazido à tona pelo artista, né? Da mesma forma, eu citaria também aquilo que não por acaso, o neto do pai da psicanálise, Lucian Freud, recentemente falecido, ele produziu ao longo do século XX, as obras do Lucian Freud, eles têm um olhar quase devassador sobre o corpo, a nudez humana, né? E é uma nudez absolutamente despojada de qualquer forma de sensualidade e erotismo. É uma nudez psíquica, né? Os personagens, aquelas figuras que são reveladas, né, nas telas, elas estão absolutamente desveladas, elas estão expostas. Mostrando ali talvez toda a fragilidade, toda a efemeridade talvez da forma. Exato. Não, inclusive até porque as mulheres, especialmente as mulheres que são objeto que foram objeto do Lucian Freud, elas absolutamente estão próximas a essa idealização de beleza antiga ou contemporânea, né? Elas são seres, né, completamente relacionados à sua presença no mundo. Mas isso traduz tanto aquilo que está expresso na tela traduz a intenção do autor, né, de desvelá-las, e a cumplicidade destes personagens, eles e elas, inclusive quando os animais são... Ele frequentemente utiliza... mostra muito animais, inclusive, especialmente cachorros, né? E os cachorros estão numa cumplicidade, ou num nível de coexistência com o humano que é fenomenal, é uma coisa assim... digna de realce, sabe? A nossa natureza confrontada com a nossa animalidade. Isso, evidentemente, que é um quadro destes, como o do Manche, como a série, né, de obras produzidas pelo Van Gogh, em meio às suas alucinações e delírios, elas expressam uma riqueza, né, elas alcançam um nível do sublime, né, daquilo que já no século XVIII se pretendia ao anunciar a arte como expressão do fantasmagórico, do limítrofe, né, daquilo que chega a conversar, a dialogar quase com os limites do enlouquecimento e até da morte, né? Então é uma experiência é a possibilidade de você vivenciar algo que está muito além, né, da nossa perspectiva cotidiana, da nossa materialidade, e que se reveste quase de uma condição ritualística. Nesse caso, o silêncio se impõe como um elemento indispensável para essa fruição. Do contrário, a possibilidade de haver uma comunicação entre a criação, o criador e o espectador, ela se dilui. Isso, porque eu acredito que todas essas sutilezas, a coisa do olhar do cachorro, essa cumplicidade que você falou, a angústia antes do grito, né? Essa angústia, essa tensão que vem antes do grito, e todas essas sutilezas, elas dificilmente são compreendidas em sua plenitude a partir de uma resenha, a partir da linguagem. Então, eu acredito que o silêncio realmente... Eu ia até lhe perguntar uma coisa, isso é uma questão pessoal, Stella. Você está mostrando quadros que refletem essa tensão do silêncio e essa compreensão, né, do silêncio a partir do próprio espectador, né? Então eu penso no contrário, né? Um quadro, por exemplo, como o Guernica, do Picasso, que talvez seja exatamente o oposto, né? Seja um quadro estridente, ali está todo o ruído, o barulho, o grito, né? Mas que talvez
não possa, também deva ser apreciado como qualquer outra obra de arte, também a partir do silêncio, né? Para conhecer o barulho do Picasso a partir do silêncio também. Sim, com certeza. Aliás, esse exemplo foi ótimo, porque ele, inclusive, é muito surpreendente a análise do Guernica, porque entra numa categoria aristotélica chamada beleza do horrível, né? E os alunos costumam perguntar, mas como assim, professora? Algo de grotesco a beleza ali, do horrível, se conserva, né? ali. É a possibilidade de você codificar aquilo que tem uma dimensão repugnante, né? Que foi aquele massacre, né? Claro. Numa aldeia durante a Guerra Civil Espanhola. Traduzir isso numa imagem, numa obra de arte que se transforma numa espécie de ação panfletária, né, de grito, como disse você, contra todos os algozes, né, como todas as formas de expropriação e abuso da natureza humana, seja, enfim, em tempos de guerra ou paz, né. Nessa mesma direção, é interessante destacar, por exemplo, as produções do Goya, do Francisco Goya, o espanhol, entre o século XVIII e XIX, que ele traz de uma maneira muito explícita essa dimensão dessa excrescência, daquilo que os seres são frequentemente antropomorfos, né? Como também na obra do Bosch ou do Bruegel, dos flamencos, o Bosch é fantástico, do século XVI, que há a necessidade de você fazer quase que uma apreensão de detalhes, não é? Individual, cada criatura daquelas ali do Bosch, sim, realmente o Bosch ele floresce também algo estridente, né? Algo de incômodo ali, né? Que ele traz esse desconforto. É curioso que você toca num ponto muito interessante, que é o seguinte, na verdade, a linguagem da arte, ela nos impõe o silêncio para a contemplação, ainda que ela seja estridente. Isso. Ainda que o teor, isso, claro, né, proponha Isso era uma dúvida pessoal, exatamente. Mas o silêncio do espectador vai abrir todos aqueles ruídos ali, exato, né? E de uma maneira extremamente ontológica, também ligada ao ser, né? Porque a arte, eu acho que ela está muito ligada ao ser das coisas, né? Eu acho que o próprio Merleau-Ponty fala sobre isso quando ele está falando sobre o Cézanne, né? E ele diz que a pintura ali, na pintura há também a carne, né? Então existe esse entrelaçamento entre o homem e a carne que está sendo exposta ali na arte, né? Então é esse quiasma, como diz Merleau-Ponty, esse entrelaçamento, e eu acredito que esse entrelaçamento se dê somente, acho que talvez até exclusivamente a partir da disposição do silêncio. E o curioso é como há um entrelaçamento, né, uma convergência entre esses aspectos que você coloca, né, da abordagem filosófica e a visão psicanalítica sobre a necessidade, né, que nós temos de uma busca de autoconhecimento para entender melhor esse mundo, né, confuso e caótico que nos cerca. Isso, verdade, Estela. E assim, só para finalizar, o nosso tempo realmente está acabando, só mais uma dúvida, assim, por exemplo, tem o Duchamp, por exemplo. Duchamp vai lá, põe uma fonte, uma roda de bicicleta, uma bicicleta, e ele então ele traz essa linha tênue para a arte, né? Ele inaugura aí talvez essa possibilidade de discutir, de debater melhor o que é arte, né? Então, era para finalizar, eu queria perguntar também algo um pouco pessoal meu, assim, qual o limite da arte, então, assim, nesse sentido, há um limite, é possível estabelecer uma arte como a do Duchamp, e é possível se colocar realmente nessa disposição a partir de uma outra perspectiva de arte que não exija ali a arte como a experiência que você falou da mulher que está ali, que se coloca em silêncio, né? Essas intervenções que muitas vezes não são quadros, muitas vezes nem tem técnica, né? Então eu queria saber um pouco assim, qual a relação entre arte, qual o limite dela e qual a relação dela com o silêncio, a relação desse limite, como é que o silêncio podia abrir novas perspectivas para a arte? Que eu te pergunto. Na realidade, esse elemento, o silêncio, né, ele sempre, né, tradicionalmente, ele é
modo, ele faz parte do modus operandi do artista, né? Isso, senso comum. Evidentemente, para você produzir algo, isso acontece com nós, qualquer, né? Se alguém vai produzir um texto, né, que demande um livre pensar, você necessita, né, de um recolhimento. Então, na realidade, o cenário, quer dizer, lidando com isso, né, como um parâmetro original, como um princípio original da criação, né, a necessidade de haver alguma forma de silêncio, né, de afastamento do ruído, para que algo se dê de uma maneira plena, né, que seja uma livre expressão da subjetividade daquele que cria num dado momento. De outro lado, há uma sociedade hoje que se comunica, né, com base no ruído exacerbado. Então, o que se vê hoje, na verdade, é que as instalações, ou as formas todas da arte contemporânea, elas lidam com o indizível por meio da tradução do silêncio que virou ruído, né? Então, elas são tão mais impactantes quanto menos abstraem o silêncio. Essa experiência da Marina, ela foi usada porque trouxe à tona essa questão, né, primordial, que é como coexistirmos com a fruição daquilo que é belo numa sociedade marcada pelo ruído. Muito bem. Estela, infelizmente o nosso tempo acabou, é uma pena, nunca dá para falar tudo, né? O seu tema aí é um tema instigante, a gente podia passar horas aqui falando, mas infelizmente vai ficar para a próxima. Isso com certeza. Eu conversei com Estela Galvão, professora, pesquisadora, jornalista, e você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá.